Olá amigos, eu sou Fernando Schlosser, sou membro do júri da segunda temporada do Master Mechanic 2024 e eu venho então relatar a prova 3, que é a prova denominada Iniciando o Plantio de Soja. A prova 3 era uma prova de 3 horas de duração e ela tem uma novidade. A novidade é que nós iniciamos por um quiz. A primeira pergunta era uma pergunta que referia-se ao sistema responsável pela singulação, quer dizer, o sistema da máquina que era responsável por entregar a singulação de 99% de sementes no momento do plantio, né? E a resposta era V7, que é o tipo de dosador que é da Precision Planting. As duas duplas, né, confirmaram a resposta certa. A equipe branca, ela não conseguiu responder essa pergunta. A segunda pergunta era: qual é a precisão máxima do piloto automático PTX Trimble utilizando o sinal de correção Centerpoint RTX? A resposta era precisão em centímetros e o número era 2,5 centímetros. Essa resposta foi dada pelas três equipes. Tanto a cinza, a vermelha quanto a branca responderam corretamente. Bom, então essa foi a primeira parte da prova de hoje, né? Depois nós partimos para uma prova de campo. E para explicar assim a quem acompanha e vê o episódio, nós levamos os 3 tratores a campo com 3 parcelas exatamente iguais, com uma distância de 90 metros de comprimento e 10 metros de largura. Basicamente a prova era, em primeiro lugar, iniciar o trajeto marcando uma linha A e B como orientação do piloto automático, e essa é uma, digamos assim, uma tarefa bastante fácil para quem trabalha bastante com esse sistema de piloto automático. Como a gente esperava, as três duplas conseguiram acertar essa parte da tarefa, né, fazendo a linha A e B sem problemas. Na segunda observação que nós fazíamos e que tinha valorização de 40 pontos, aliás, todos os itens valem 40 pontos, nós tivemos uma equipe que tomou uma atitude um pouquinho diferente das outras. Como nós queríamos avaliar a dosagem de fertilizante, era obrigatório que as equipes fizessem uma calibração do mecanismo dosador. O que significa isso? Eles utilizando um recipiente, eles iam coletar na saída do distribuidor, eles iam coletar uma quantidade de fertilizante, iam pesar essa quantidade, iam fazer uma média e esse número ia ser informado lá no monitor 2020. Isso daria uma certeza de que o que eles haviam previsto aplicar seria aplicado. Bom, uma das equipes, que é a equipe cinza, o que ela fez? Ela demorou para conseguir entender o sistema ali e fazer funcionar a configuração, e perdeu tanto tempo que chegou no momento eles desistiram de fazer a calibração e saíram conscientes de que iam perder pontos nesse item, né? As duas outras equipes fizeram essa calibração. A equipe vermelha fez a calibração perfeita, porque são 2 mecanismos de distribuição, tomou médias no primeiro mecanismo, no segundo, bateram os dados nas 3 medições deles, foram lá e informaram o dado. A equipe branca, ela ficou na dúvida na segunda observação e fez mais uma medição para conferir. Quando ela conferiu, ela foi lá e inseriu a informação no monitor 2020. Então a equipe vermelha e a equipe branca conseguiram os 40 pontos e a equipe cinza zerou nesse item. No item população de sementes, o que a gente esperava? A gente esperava que a máquina colocasse um número de sementes que correspondiam a 15 sementes por metro linear. Mas só que, para evitar problemas de pouca representatividade, a gente fixou a eles que a gente iria fazer uma medição em 3 metros. Portanto, em 3 metros, para que estivesse aplicando 15 sementes por metro linear, eles tinham que aplicar 45 sementes. Mas nós tínhamos digamos assim, uma dificuldade, que era o fato de que nós estávamos trabalhando com espaçamento de 45 centímetros. Isso faz com que num hectare
nós tenhamos 22.222 metros lineares para distribuir essas sementes, né? Então esse número, inclusive, foi inserido ali e foi, digamos assim, algo dificultador, né? Depois, então, como era de se esperar, a gente, após a passagem da máquina, a gente abriu o sulco, onde eles nos indicaram que era o local de avaliação, e a gente descobriu que a equipe cinza havia desligado, como eles não tinham calibrado o mecanismo, eles desligaram o mecanismo de distribuição de fertilizante. E a equipe branca, a gente não sabe por que, não apareceu adubo. Então, ou talvez eles tenham desligado, nós não pegamos essa informação, mas não havia adubo no sulco. Portanto, a equipe cinza e a equipe branca zeraram nesse ponto e a equipe vermelha fez os 40 pontos porque a gente encontrou o adubo um pouco abaixo da semente. Isso é uma recomendação agronômica de que a semente tem que ficar em cima do fertilizante. Porque se ela ficar em contato com o fertilizante é higroscópico, vai absorver a água da semente e a semente não vai conseguir emergir. Isso eles fizeram bem, a equipe vermelha. Nos outros itens, que é profundidade de semente entre 3 e 5, e nós colocamos uma margem bem justa, né? A semente tinha que ficar entre 3 e 5 centímetros de profundidade. Todas as equipes conseguiram deixar a semente, uma deixou a 3 e as outras duas deixaram a 4, mas dentro da faixa exigida, e pontuaram os 40 pontos as 3 equipes. Quanto à questão de singularidade das sementes, eu acho que a máquina ajudou também, né? Porque a máquina tem um dosador bastante preciso, né? Então não houve aparecimento de falhas nem de duplas. Quer dizer, os espaçamentos entre as sementes foram bastante regulares e todos receberam os 40 pontos desse item. Nós tínhamos fixado que nenhuma máquina podia ultrapassar 8 km por hora, era a máxima velocidade, e todas fizeram. Evidentemente que nós fixamos essa velocidade, primeiro por questão de segurança, não que a máquina não consiga trabalhar a velocidades maiores, né? Mas como era um trajeto pequeno e nós estávamos ali observando, a gente limitou em 8 km por hora e todas elas ficaram abaixo desse limite que nós impusemos. Depois, na questão da coleta de dados dos monitores, o que a gente pediu? Que após a finalização, eles colocassem um pendrive no monitor 2020, baixassem os dados, para depois, posteriormente, a gente avaliar o que eles tinham feito. Nós pegamos os pendrives, trouxemos aqui para dentro, pegamos um notebook e verificamos a integridade dos dados. Dessa maneira, o que aconteceu? Na primeira parte, que era referente ao quiz, a equipe cinza teve 80 pontos, a equipe vermelha teve 80 pontos e a equipe branca 40 pontos. Quando nós entramos para a fase já de campo, de avaliação de campo, a equipe cinza teve 240 pontos, a equipe vermelha 280 pontos e a equipe branca 240 pontos. Então vocês vejam que a estratégia da cinza de sair sem fazer a calibração do mecanismo de dosagem de fertilizante, talvez tenha salvado eles ficarem empatados com a equipe branca, né, que fez todo esse processo, né? E a equipe vermelha então se destacou. Bom, nós tínhamos uma regra que foi amplamente divulgada aos candidatos de que a gente iria verificar itens de descontos, principalmente por segurança ou falha técnica. Nós avaliamos muito a questão da segurança dentro, né? Então a gente queria que, quando a máquina, e a gente sabe que essa máquina é uma máquina que tem que ser recolhida as linhas para que ela fique no espaçamento padrão para transporte, a gente queria que ao deslocar a máquina em vazio, as linhas fossem fechadas e que a gente não tivesse risco também na hora da abertura. Então, muito legal de ver os participantes buzinando na hora de abrir e fechar a máquina, exatamente para isso, né? Só que a equipe branca teve uma falha. Ao terminar o trajeto deles, eles entraram na estrada de circulação das parcelas e eles não fecharam totalmente, não bloquearam as linhas. Então nós tiramos 5 pontos da equipe exatamente por esse item, né? Era 5 por falha, né? Só teve essa falha, então nós
descontamos 5 pontos dessa falha. Quanto à questão de levantar e abaixar a máquina sem avaliar riscos, ninguém teve prejuízo nisso, mas tinha um detalhe que todos eles sabiam e foi amplamente divulgado, é que nós tínhamos uma pontuação para quem entregasse primeiro, quer dizer, o tempo de prova valia também, não só a eficiência como a rapidez, a agilidade, né? Então, para aqueles participantes que terminassem antes, nós fornecíamos uma pontuação que era 50 pontos para que entregasse primeiro, porque batesse lá no totem primeiro, 40 pontos para o segundo e 30 pontos para o terceiro. Aconteceu, como a gente já esperava, né, que eles entregassem muito próximos um do outro. Então vejam, por exemplo, o que tirou o primeiro lugar, quer dizer, que entregou primeiro e conseguiu esses 50 pontos, foi a equipe cinza, que entregou em 1 hora, 40 minutos e 32 segundos. A equipe branca, que entregou em segundo lugar, que bateu em segundo lugar, foi 1 hora, 41 minutos e 51 segundos, quer dizer, uma diferença muito pequena, né? Que pouco mais de 1 minuto, né? que de entrega. E por mais estranho ainda e bom para o concurso, a equipe vermelha entregou 1 hora, 42 minutos e 30 segundos, quer dizer, 1 minuto depois da terceira. Então, entre a primeira e a terceira foram algo como 2 minutos, né? Então isso foi muito bom, eles terminaram muito próximo, né? Só que nós não pudemos pontuar esse segundo lugar da branca porque eles tiveram aquela penalização. Isso foi amplamente divulgado para eles, que o tempo de prova só valeria para aqueles que zerassem na penalização. Então, dessa forma, eles não pontuaram, a equipe branca não pontuou, a equipe cinza pontuou com 50 pontos e a equipe vermelha, que terminou em terceiro, pontuou com 30 porque não teve penalização. Dessa forma, nós chegamos à pontuação geral da terceira prova da seguinte maneira. Aquela parte do quiz que eu falei para vocês, a equipe cinza pontuou 80, a equipe vermelha 80 e a equipe branca 40. Na segunda parte da prova, que era a parte relacionada a campo, foram 240 pontos da equipe cinza, 280 da vermelha e 235 da branca. Somando a primeira parte com a segunda, nós chegamos a um total geral assim. Em terceiro lugar ficou a equipe branca com 275 pontos, esse 5 quebrado ali é porque teve o desconto de 5. Então, terceiro lugar a equipe branca com 275. A equipe cinza ficou, mesmo com aquele prejuízo que eu contei para vocês, ela ficou em segundo lugar com 320 pontos. E a equipe vermelha foi a vencedora dessa prova com 360 pontos. Então esse era o relato que eu queria comentar sobre a prova 3 da segunda temporada do Master Mechanic, representando então os meus colegas de jurado aqui e a organização.